Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, neste dia 5 de agosto de 2019. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, hein? Bom, a partir de agora te aguardando no melodia.com.br, através do nosso site também, site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp, no 99907-0097, você mandando pra gente aí a sua mensagem de texto e participando efetivamente aqui do nosso debate. Pesquisa do dia. Perguntando hoje, você conhece mesmo a doutrina da regeneração? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. Ao destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente discutir este assunto, o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, o bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, o pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ADEC, e o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. O bispo Davi Gualberto vai estar orando, então, abrindo o nosso debate nesta manhã. Damos-te graças, Senhor, por esta manhã tão especial. Este é o dia que o Senhor tem nos feito. Estamos aqui alegres na nossa querida Rádio Melodia e tratando de um tema tão relevante para todos nós como filhos de Deus. Ajude-nos, coopera conosco, conduz o pastor Eliel do Carmo e dá-nos uma palavra clara e aos ouvintes um coração sensível de entender a tua voz e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje o nosso debate vai tratar de uma das doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada. Mas, por incrível que pareça, talvez uma das menos faladas e ensinadas sobre todos os aspectos. Porque quando se entende de fato a doutrina da regeneração, mais de meio caminho andado para a vida cristã, tantas coisas ficam resolvidas. Quantas libertações a partir de um entendimento claro sobre a regeneração. E quantas pessoas sequer no seio da igreja, que fazem parte da igreja, tem noção do que seja regeneração. O resultado parcial da pesquisa, estamos começando o nosso debate, com 71% dizendo que não. Você conhece mesmo a doutrina da regeneração? Não. 71%. Tá aí a importância do nosso debate nesta manhã. Quero cumprimentar com muita alegria, bom rever, meu mestre querido pastor Paulo Afonso Generoso. Bom dia, mestre. Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo, bom dia aos queridos colegas debatedores e bom dia ao povo de Deus ligado na Rede Melodia em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet. Que alegria também rever você depois das suas férias. Eu tive que tirar as férias forçadas, mas já estou bem. Eu acompanhei também. Nós estamos aí para somar esforços juntamente com essa galera abençoada que está aqui no debate de segunda-feira. E eu fico muito feliz porque a Rádio Melodia, ela tem propiciado a milhares e milhares de ouvintes a possibilidade de aprender mediante o debate. E eu falo isso por experiência e por conhecimento, com contato com muita gente. Você tocou no ponto aí desses 71% que me deixou extremamente preocupado. Parece que as pessoas hoje não estão focadas nas doutrinas fundamentais. Nós temos que entender que a Bíblia ela possui dois tipos de doutrinas: as doutrinas auxiliares e as doutrinas fundamentais. Essas doutrinas fundamentais elas devem compor, devem fazer parte do rol de ensino, do bloco de ensino de
toda a igreja que se diz evangélica. Não há como a gente ter uma igreja evangélica sem ministrar, sem ensinar as doutrinas fundamentais. Porque senão os crentes vão passar pela vida cristã sem saber, por exemplo, o que é regeneração. Jesus disse lá em João capítulo 3, e ele falou para o mestre Nicodemos, e disse que quem não nascer de novo não pode. Ele não disse que não deve. Ele disse que não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus fala isso, Jesus está começando ali a ensinar para aquele homem e para nós uma das mais importantes e fundamentais doutrinas, que é a da regeneração. O que é a regeneração? É uma obra sobrenatural e instantânea de Deus que concede uma nova vida ao pecador que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador através de uma graça especial. Ou seja, através do milagre da regeneração, essa pessoa, o pecador que reconheceu Jesus, que estava morto nos seus delitos e pecados, ele revive, ele ressuscita. Ele ressuscita do pecado para uma vida de justiça em Cristo. Agora, a vida dele não vai ser mais uma vida de pecado, vai ser uma vida em que ele vai buscar viver a plena justiça de Deus. A nova vida que nós recebemos pela regeneração é a natureza divina implantada em nós, que passa a habitar no crente mediante o poder do Espírito Santo. É uma experiência subjetiva? É. A gente não pode ver essa ação, a gente não visualiza essa ação, mas essa é uma ação subjetiva que se exterioriza pela prática de vida. Por que razão? A alma morta nas transgressões e ofensas, ela precisa sair dessa posição. Ela precisa sair porque há um texto que diz em Hebreus 12:14 que sem santificação não é possível seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A questão é que esse texto, além das abrangentes definições e informações que nós temos sobre ele, um ponto é fundamental, é que para nós vermos a Deus, temos que ter uma natureza santa. E essa natureza santa não somos nós que conquistamos pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. É humanamente impossível a gente tentar ser santo por nós mesmos. Então o que o Espírito Santo faz? Ele concede ao pecador que crê uma nova vida que nos eleva à posição de filho. Deus não pode ter filhos que não sejam santos, que não sejam habilitados a habitar com ele para sempre. Então, John Wesley, todos nós conhecemos esse grande teólogo, ele disse que a regeneração é a grande mudança que Deus opera no pecador para uma vida de justiça. Sem essa operação, é impossível a gente ter uma vida cristã. Então, essa ação transformadora vem em nós, nós passamos a ter uma natureza que vai contrariar, uma natureza que vai querer agradar a Deus, uma natureza que vai lutar para não pecar. Por quê? Porque não é uma natureza que substitui a natureza carnal. Não é uma substituição, é um acréscimo. O homem sem Deus, ele só possui uma natureza, a natureza adâmica, a natureza carnal, a natureza pecaminosa. Mas o crente que crê em Jesus, ele passa a ter a natureza divina, essa natureza, essa ação do Espírito Santo, para a gente então poder viver uma vida focada na justiça de Deus, na santidade e não mais numa vida de pecado. Então, Eliel, no curso do debate, se a gente ainda tiver oportunidade, vamos mostrar para os nossos queridos ouvintes que essa palavra regeneração, ela é identificada na Bíblia por outros nomes. Por exemplo, novo nascimento, que Jesus fala em João 3:8. Ela também é sinalizada na Bíblia como vivificação. Ela também é chamada de lavagem pela palavra. E ela é chamada também de criação. E, por último, lá em Colossenses 3:11,
ela é chamada de ressurreição. Então nós que estávamos mortos, ressurgimos através de uma ação do Espírito Santo em nós, que nos lavou pelo poder da palavra e nos deu uma natureza divina para a gente fazer um enfrentamento da natureza carnal. Sem a natureza divina em nós, sem a regeneração, nós seremos alvos e presas fáceis da natureza carnal. É por isso que a gente tem muita gente que ainda não foi regenerada e que acha que é crente, mas que vive uma vida de pecado, porque os regenerados não vivem mais na prática do pecado, ou seja, o pecado para eles é um acidente e não um desejo carnal. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, meu mestre, que bom também revê-lo. Bom dia. Bom dia. Primeiro, feliz pela sua volta. Oh, meu amigo. Você faz falta. Isso é uma bênção de Deus para nós. Que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja com você, ouvinte Melodia, que nos dá com o prestígio da sua audiência, nos tornar campeão de audiência neste horário na rádio no Brasil, na internet, em todo lugar. E é para você que nós estamos aqui preparados para falar sobre regeneração. Queria primeiro pautar 5 pontos nessa primeira fala. Por que regeneração? Segundo, qual é o instrumento que realiza o agente da regeneração? Segundo, qual é o instrumento usado pelo agente da regeneração? O que ela produz no espírito humano? Em quarto lugar e último, as consequências. Por que regeneração? Acontece o seguinte, nós temos que pautar lá na criação do homem. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, ele fez o homem com corpo, alma e espírito. E Deus, ele se comunica, quando Deus se comunica com o homem, ele não se comunica com a alma, nem com o corpo, não. Deus é espírito e ele se comunica com o nosso espírito. É o nosso espírito. Então aquele homem se comunicava com Deus, falava com Deus, vivia no Jardim do Éden, uma beleza. Só que desobedeceu, caiu da presença de Deus, pecou. Então, quando ele pecou, ele foi expulso e ele ficou morto espiritualmente. Pastor, o que é morto espiritualmente? O seu espírito ficou entenebrecido, obscurecido pelo pecado. Ele perdeu o poder de comunicação com Deus, o espírito do homem. Agora, Deus providenciou a ponte da salvação, que é Jesus Cristo. Ele vai fazer esse espírito do homem ser revivificado, restaurado, tornar a ter comunicação. Como? Primeiro, pela justificação, que é um instrumento que Deus coloca na nossa mente pela fé, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e por ele nós nos tornamos justos diante de Deus, mesmo não sendo, mas por Cristo, por sua morte, na sua morte de salvação. Agora, como pegar esse homem que está em pecado? O seu espírito está lá dentro. Eu vou explicar a você o que é o espírito que está lá dentro, que está entenebrecido. É como uma criança que está no ventre da mãe. Ela tem boca, mas não fala. Ela tem ouvido, mas não ouve. Ela tem olhos, mas não vê. Mas está lá dentro. O espírito do homem, entenebrecido pelo pecado, morto espiritualmente no sentido de que aquele espírito está inerte, ele não se comunica mais com Deus. Aí veio Jesus, morreu na cruz, fez a obra de substituição e justificação, e agora há o agente eficaz de fazer este espírito ser restaurado e revivificado. Quem é esse agente? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele realiza através de que instrumento? A palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, com a palavra, não é? Age sobre o homem para colocar no homem o quê? A fé. Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí a fé é instilada no homem e aquele espírito que estava entenebrecido nasceu. Nasceu a criança, agora vê, agora começa a entender as coisas de Deus, perde a natureza de um homem natural para se tornar o homem espiritual, nascido de novo. Ele nasce de novo. Por isso que Jesus falou para Nicodemo: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Se você, Nicodemo, não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus, que é a porta de entrada. E isso é a obra da regeneração. O agente eficaz, o Espírito Santo. O instrumento é a palavra de Deus. O que é colocado em nós? A fé. Aí o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito humano que foi revivificado. Aí o que acontece na nossa alma? O nosso eu, Jesus vem morar no centro. Agora no trono está Jesus, não está o meu ego. Aí começa o processo. Aí eu já sou santo, não processualmente, mas eu sou santo posicionalmente, que Osiel falou na semana passada. Eu já tenho a posição de santo diante de Deus, separado para o uso exclusivo de Deus. Agora eu vou começar o processo da santificação, que é na mente. Renovação da mente. O Espírito Santo vai trabalhar na minha mente com uma palavra para reprocessar a minha mente, que estava também com conceitos, preconceitos e ideias erradas. Então, nesse começo, eu quero falar sobre isso. Na segunda parte do debate, eu vou falar erros teológicos que as igrejas estão usando, diferenciando o que não é regeneração. Aí. Meu mestre, pastor Osiel Nascimento, meu mano, bom tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Bom revê-lo, vamos estar juntos. Meu amigo. Você faz falta e nós também sentimos falta do pastor Generoso, né? Mas liguei para ele, tá aí firme e forte, é muito Graças bom estarmos juntos. Queridos, realmente é muito preocupante quando você, meu amigo, abre o debate com essa quantidade de pessoas que não tem noção desse assunto, que não sabe realmente o que é. E o pastor Generoso colocou muito bem que é uma doutrina fundamental. Se é fundamento, é a base. Se é a base, a estrutura toda vai cair se nós não soubermos isso. Então, é muito, muito sério esse assunto. Eu lembro também que quando nós começamos a DEC como filial de Jardim Alvorada, nos primeiros dias da EBD, eu já tinha ali alguns crentes antigos e novos convertidos nos 4, 5 meses. Tinha gente que tinha 15 anos de igreja. Por que eu estou citando esse assunto? Porque eu comecei justamente, eu me lembro que a EBD estava falando sobre a Epístola de Judas. Eu achei que não era mais adequada para uma igreja começando. Onde tinha que começar? Com as doutrinas fundamentais, soteriologia. Vou falar sobre os aspectos da salvação, justificação, regeneração e também glorificação e tudo mais. Só que tinha gente que, quando eu comecei a ministrar sobre isso, disseram para mim: pastor, eu tenho 15 anos de igreja, nunca ouvi falar sobre isso. Isso é preocupante, porque é algo fundamental. Mesmo que a gente não entenda profundamente, temos que saber da sua essência. E é muito importante começar com a soteriologia, já que a doutrina da salvação e a regeneração ela está inserida como um dos aspectos. Eu estava ouvindo esses dias um mestre da Assembleia de Deus, pastor Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor, e ele pregava sobre o tema desenvolvendo a salvação. Aí ele faz uma pergunta logo de início: como desenvolver algo que não é primeiramente nossa, já que a salvação começa com Deus? Aí ele responde: simplesmente admitindo, aceitando, reconhecendo e recebendo a salvação como se fosse nossa. Eu aceitei a Jesus, agora passou a ser minha. Eu ganhei através de quem? Através de Jesus. Agora eu tenho que desenvolver. A Bíblia fala em Filipenses 2:12 que nós devemos operar
a nossa salvação, ou desenvolver algo que já recebemos primeiramente de Deus. E quando nós observamos esse aspecto da regeneração, que já foi muito bem falado, é justamente algo que eu tenho que repetir, porque é maravilhoso que o pastor Generoso falou, ele é sobrenatural, ou seja, a regeneração não começa com a gente, é sobrenatural e instantânea. Isso é muito importante, Deus aplica. Eu abro o coração, reconheço Jesus, a salvação, como disse meu amigo Paulão, não vem de nós. É dom de Deus, é pela graça, ninguém merece. Mas eu abri o coração, como diz o pastor Paulo Generoso, é uma ação sobrenatural e instantânea, mas que deve ser levado tão a sério que eu entro no processo de buscar cada vez mais viver com Deus e não viver no pecado. E a melodia é tão sábia que as segundas-feiras, tem 2 segundas atrás que eu posso responder uma pergunta, que nós falamos sobre apostasia. Se lembra muito bem aqui, falamos sobre apostasia, sobre apostatar da fé. Então alguém pergunta assim, pode perder a salvação? Eu acredito que possa, sim. Por causa de quê? Porque apostatou. Porque uma pessoa que um dia recebeu a regeneração de Deus e negligenciou. Porque essa regeneração, ela é sobrenatural e instantânea da parte de Deus e deve ser algo muito vital para a nossa vida cristã. E o próprio pastor Antônio Gilberto continua dizendo assim, regeneração é um termo relacionado à família. Nós somos inseridos, nós somos incluídos na família divina. É uma nova vida em Cristo Jesus. Eu já estava pensando nisso, e parece que o pastor Paulão leu meu pensamento, porque regenerar é o quê? É voltar ao estado original que Deus colocou o homem, e o Paulão levou lá para o Éden. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos. Adão não. Naquele momento, antes do pecado, ele não precisava de regeneração. Porque a essência de Deus estava lá no seu início. Só que ao pecar, Adão, inclusive ele e nós, precisamos de regeneração, que é algo sobrenatural, que Jesus, o termo também que meu amigo Paulo usou, ele serviu como ponte. Na verdade, para retornar a um estado que Deus nunca desejou que saíssemos, mas o pecado nos tirou. E a regeneração nos insere novamente na vida cristã, na vida em Cristo Jesus. Para terminar essa primeira fala, João capítulo 1, porque João, tanto no Evangelho como na Epístola, ele é o que mais fala de regeneração, assim, de uma forma bem clara. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, olha só, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A palavra externa que eu usaria para regeneração é a conversão. É o lado externo da regeneração. É aquilo que o mundo vê ou percebe. O regenerado, ele é convertido. E o homem percebe claramente, pode até não identificar o que é, mas que é diferente porque foi um dia regenerado em Cristo e foi colocado na família cristã. Muito bom. Meu mestre, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, como é bom, meu irmão, estar com você. Obrigado pela presença aqui, bom dia. Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Leal do Carmo, que bom estarmos juntos mais uma vez. Semana passada eu estive contigo aqui na sua volta, né? Pois é, meu irmão. Na segunda eu não podia estar, vocês me deram presente de estar aqui na quarta-feira, foi muito bom. Eu queria fazer agora, igual aquele irmão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos à bênção apostólica. Eu vou cantar um hino para não ficar só nas minhas palavras. Vou cantar um hino, porque os homens já falaram tudo. Eu vou falar mais o quê? Não tem mais nada para falar, já foi muito bem debatido aqui o texto e o tema de uma forma muito clara. Então deixa eu te provocar então. Sim. Aqui. Vamos lá. Me dá um escape, agora, pelo amor de Deus. Deixa eu te provocar então aqui. Por que essas doutrinas, elas estão esquecidas hoje? Eu não sei se é hoje, eu não sei. O pastor Elziel falou aqui, gente de 15 anos, nunca ouviu falar sobre... Porque isso não interessa. Se é doutrina fundamental, como diz o nome,
É o fundamento. O que não tem fundamento, rui, cai, quebra, se arrebenta. E aí é o retrato que a gente está vendo. Então tá tudo certo. Dentro desse contexto que a gente está vendo aqui, de pessoas fracas, pessoas rasas, pessoas que não têm absolutamente nenhuma experiência com nada. Então tá explicado então, Bispo Davi. Eu fiquei, igualmente o pastor Generoso falou, estarrecido com o resultado da pesquisa. E eu até parabenizo os ouvintes pela sinceridade, né? Pela sinceridade que eles demonstraram ao responder, dizendo que, de fato, não conhecem a doutrina da regeneração, jogando para nós, pastores, uma enorme responsabilidade e um enorme peso. Porque se eles desconhecem, é porque não foram ensinados. É porque não foram ensinados os aspectos rudimentares do Evangelho, os aspectos fundamentais do Evangelho, que fazem com que a nossa fé seja sedimentada, seja cristalizada, seja fundamentada, seja solidificada. É por isso que você vai olhar as pesquisas, e as pesquisas mostram hoje que o mesmo número de pessoas que nós temos dentro das igrejas, nós temos desviadas do Evangelho. Por quê? Porque foram cooptadas, foram convencidas a vir para um sistema religioso por esse sistema religioso um trampolim para que ele conseguisse um emprego melhor, um trampolim para que ele conseguisse a sua casa própria, um trampolim para que ele conseguisse até a cura da sua enfermidade. Observe que a cura divina é um tema bíblico, sim, porém não é o principal. Mais do que ver a gente curado fisicamente, o Evangelho quer nos ver curados espiritualmente. Tem muita gente que vai curada para o inferno. Tem muita gente que vai doente para o céu. Então, a gente inverteu a proposta do Evangelho, e aí nós temos uma igreja hoje, lamentavelmente, temos de dizer, uma igreja frágil, uma igreja superficial, um monte de crente, usando a linguagem da galera jovem, mimimi. Crente que não aguenta uma prova, não aguenta uma dificuldade, não aguenta ouvir um não. Um não. Por quê? Porque as doutrinas fundamentais do Evangelho não têm sido ensinadas. Então, o tema de hoje joga para nós, pastores, uma enorme responsabilidade, nos coloca diante de um espelho, que, de fato, estamos sendo um tanto quanto pródigos nesta questão de difundir e ensinar as doutrinas fundamentais do Evangelho. Tá aí. Primeira parte já foi. Rapaz, vou te contar. Não tem nada não. A gente vai pro intervalo. Em 1 minuto a gente volta com toda a segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã. Até já! Já de volta, hein, com toda a segunda parte, então, do nosso debate. Discutindo o tema, você conhece mesmo a doutrina da regeneração? Discutindo aqui este assunto com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, com o pastor Osiel Nascimento, com o bispo Davi Gualberto e também com o pastor Paulo Afonso Generoso. Estou gostando de ver o tema, o resultado fala exatamente sobre isso aqui. Poucas participações aqui, o debate que explode. Hoje os ouvintes querem aprender e nós estamos aqui para isso, com essa responsabilidade aqui. Mas alguns já participam aqui, Ivan Paes de Curicica, dizendo o único meio de regeneração é pela fé na obra consumada em Cristo na cruz. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui com a gente. Sou pastor batista há 13 anos e essa doutrina é uma das que mais ensino aqui na Igreja Batista Bethesda, onde pastorei. A ignorância dessa grande maioria que não sabe algo sobre essa doutrina é de responsabilidade dos pastores que negligenciam tais ensinamentos. O bispo falou isso aqui. É o pastor Enos de Jesus, de São Luís do Maranhão, ligado aqui, participando aqui com a gente. Muito obrigado pela participação aqui no nosso debate. Eu volto aqui com o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, para a gente poder falar que pior do que não ensinar as doutrinas fundamentais é distorcê-las. Porque aí o sujeito aprende errado. Pior coisa, depois que aprende errado, é você inserir a verdade.
Porque enquanto está aprendendo errado, o errado passa a ser verdade e a verdade passa a ser errado. Olha que negócio complexo, pastor Paulo Afonso. Eliel, e lamentavelmente, a gente às vezes importa muita coisa de fora. A gente está perdendo a nossa autenticidade, a nossa originalidade. E por conta de movimentos que as pessoas hoje estão pensando que fazer movimentos de efusão de crente, muita gente, e reunir muita gente, que isso é evangelho. Isso aí os cantores seculares fazem com muita propriedade, melhor do que a gente. Na verdade, Eliel, a grande questão, essa distorção, ela vem de fora, e vem de fora para dentro, porque a gente está querendo buscar alguma coisa diferente. Isso aqui, como nós falamos desde o início, é fundamental, então vamos voltar a isso. Volta ao primeiro amor e pratica as primeiras obras. Esse é o papel da igreja hoje. A igreja não precisa de um avivamento. A igreja não precisa de um avivamento. Quem está assinando isso embaixo é o pastor Paulo Afonso Generoso. A igreja precisa voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras. E a questão da regeneração faz parte disso. Porque quando uma pessoa é regenerada, Eliel, ela comunica, a regeneração, ela comunica duas coisas na vida da pessoa. Ou seja, são duas grandes comunicações. Primeira, a comunicação de uma nova vida e a comunicação de uma nova natureza. Essa nova vida demonstra claramente que o homem estava espiritualmente morto e agora ele ressurreto em seu espírito. Ele pode entrar em comunhão com Deus. Nesse sentido, João 5:24 é um dos textos que eu considero assim muito importantes para a gente entender um pouco de regeneração. O texto diz assim: na verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha só, primeiro, tem a vida eterna. Segundo, não entrará em condenação. E terceiro, passou da morte para a vida. Esse texto é base para a regeneração. 3 elementos fundamentais. Primeiro, tem a vida eterna. Segundo, não entrará em condenação. E terceiro, passou da morte para a vida. Esse passar da morte para a vida é a ação do Espírito Santo nos dando uma nova natureza, comunicando em nós também uma nova vida. Assim, esta nova vida, ela é bem diferente da mera existência física. Por quê? É uma vida vivificada pelo Espírito Santo que promove a interação entre Deus e o homem mediante a comunhão. A gente passa a comungar com Deus, tem intimidade com Deus. E a Bíblia ainda vai dizer em Romanos, capítulo 6, versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Comunica então uma nova vida e comunica uma nova natureza. Essa nova natureza, o homem agora passa a ter uma nova atitude para com o pecado e uma nova atitude para com a justiça de Deus. Ou seja, sobre a perspectiva celestial, essa regeneração vai conferir ao homem uma vida espiritual para ter comunhão com Deus. Então, sob a perspectiva celestial, o homem passa a ter uma nova vida para ter comunhão com Deus. Sob a perspectiva terrestre, esta ação do Espírito Santo, essa regeneração, confere ao homem uma nova natureza para ele ter uma mudança de atitude. Ou seja, essa atitude envolve o modo de agir e o modo de pensar. Nesse sentido, inteiramente novo, ele passa a odiar o pecado. Ele não tem prazer no pecado. Ele vai dizer como salmista: meu prazer está na lei do Senhor. O crente que tem prazer no pecado não foi regenerado. E é possível ter muito crente não regenerado? É possível. É possível sim. Então esse ato é um ato revolucionário, porque a Bíblia compara exatamente o que disse aqui o nosso querido pastor Paulão, uma pessoa que é totalmente nova, que ainda estava lá como embrião, mas agora nasceu. E agora nasceu e rompeu com aquela natureza velha, porque agora ele vai falar, ele vai ter um lugar diferente, ele vai ser um crente que vai ter intimidade com Deus, comunhão com Deus. E aí, texto básico para isso é 2 Coríntios 5:17, quando diz lá: agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Olha que coisa linda é a regeneração. Portanto, qual o caminho, Léo, para fechar aqui?
para você ser regenerado, você que está do outro lado da linha aí? Primeiro passo, ouvir a palavra de Deus. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Segundo passo, crer na palavra de Deus. Se você crê, a Bíblia diz que quem crê será salvo. Terceiro passo, receber essa comunicação. É simples. Por que as pessoas não buscam? É simples receber essa comunicação, porque você vai ser regenerado. E quando a pessoa é regenerada, Eliel, agora sim, ele vai exteriorizar isso, vai teatralizar isso. Porque o que eu considero o batismo nas águas? A teatralização, a manifestação pública e visível de um ato que aconteceu no seu interior, que foi a regeneração. Não adianta batizar ninguém que não foi regenerado. A regeneração é a base. Depois da regeneração, a pessoa agora quer publicar a sua fé, quer dizer, eu creio em Jesus e quero ser batizado nas águas para que todos vejam que agora eu sou uma nova criatura. Isso é a teatralização, ou seja, ele vai mostrar para as pessoas o que aconteceu dele no interior, porque ninguém vai ver essa mudança, senão pelas minhas atitudes, pela minha maneira de ser, pela minha maneira de agir, pelo que eu penso, porque agora eu foco na justiça de Deus e não mais no pecado. Muito bom aqui. Pastor Paulo Roberto, o que tá vendo aí? Que confusão é essa que estão fazendo com esse tema aí, pastor? Olha, na minha perspectiva, eu gostaria de voltar a uma palavra muito própria que foi dita aqui. Por que a igreja hoje não fala em regeneração? Eu vou lhe dizer o seguinte. Primeiro, está morrendo a escola bíblica dominical nas igrejas. Morrendo. Segundo, não dá ibope falar de doutrinas bíblicas. O povo quer promessa, 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 bênção, bênção. Quando houve um pastor que vai na profundidade da palavra e explica, isso é maçante ouvir, isso é pesado ouvir. Por quê? Porque ele está acostumado com o quê? Com cultos emocionais. Palavras, às vezes, que levam só a ter uma visão daquele céu na terra, de receber bênçãos e tal. Então, nós precisamos revitalizar nos nossos... Estou falando para mim, hein, gente? Não estou apontando o dedo para ninguém, não. E eu sei que as igrejas aqui do pastor Osiel, do pastor Davi Galberto, bispo Davi Galberto, pastor Paulo Generoso, são igrejas sérias. Elas visualizam. Mas chama a atenção da gente, Eliel, essa questão. Nós, esse pastor Batista que falou com muita propriedade. Nós temos que revitalizar a escola e os nossos púlpitos separar tempo para falar sobre essa doutrina. Você vê aqui, a melodia se preocupa. Falamos na semana passada sobre santificação. Hoje estamos falando sobre regeneração. Dá suporte. Tem muito crente hoje que está se alimentando, às vezes, muito mais da melodia, porque tem palavra, do que do púlpito da igreja, que só é repepé, pipipi, papapá e reteté, e que sai de lá faminto da palavra. Então, a melodia tem cumprido um papel abençoado por Deus. Agora, quando Deus nos coloca a obra da regeneração, ele nos coloca um coração novo, como diz pastor Paulo Generoso. Novo pensar, novo sentir, novo agir. E na obra da regeneração, Deus nos dá uma coisa que nós não podemos esquecer. Deus nos capacita a enfrentar a tentação. Quando você é regenerado, você é capacitado a enfrentar. Deus te dá o subsídio, que agora ele está em nós. Então, se nós alimentarmos o nosso espírito, a nossa mente, nós vamos nos capacitar para enfrentar o quê? O mundo, a carne e o diabo. Sem a obra da regeneração, não há santificação, não há capacitação. Agora eu quero falar aqui sobre uma coisa que eu falei, vai ficar quente agora. Distorção do ensino da regeneração. Nós temos aí igrejas que pregam que o batismo é sacramental e que ele opera a obra da regeneração. Eu sou batizado, então eu sou regenerado. Não. A obra da regeneração é feita pelo agente do Espírito, pelo instrumento da palavra,
pela produção da fé, pelo novo nascimento. O batismo é apenas, como disse Paulo Generoso, com propriedade, é a dramatização daquilo que já aconteceu. Agora dizer e defender a tese que quando eu me batizo nas águas, ali eu estou sendo regenerado, não, de maneira nenhuma. Quem ensina isso está no caminho errado. A Bíblia não fala. Quando diz, precisa nascer da água e do Espírito, aquela água ali é palavra. Tá aí. Aliás, importante esse alerta aqui, né? Esse alerta, porque há uma distorção de fato e a gente que coloca, inclusive, o batismo como o pressuposto para a salvação. Cuidado que isso também é um outro perigo. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. O que crer? Porque tem um monte de gente batizado, como diz aqui o bispo Davi Gilberto e outras palavras, que não tem nada a ver. Eu acho que isso também é importante a gente falar, não, pastor Oziel? Muito, muito importante. E até porque eu pensando aqui, assumindo essa responsabilidade que foi falada por você, pastor Liel, pelo bispo Davi Gilberto, de que nós pastores somos os principais, eu diria não os únicos, mas os principais responsáveis. Eu poderia dar até uma orientação, se é que eu posso fazê-lo. Tem assuntos bíblicos, temas das nossas pregações que devem ser sistematizados, tipo, todo mês eu vou falar sobre este assunto. Salvação, regeneração, justificação e santificação. Se eu não falo sobre esse assunto, eu vou ter que inserir este assunto dentro das minhas mensagens. Eu vou começar a falar muito mais sobre isso. E é tão importante, porque se eu tenho um culto doutrinário, eu tenho que ensinar sobre salvação. Se eu tenho um culto evangelístico, eu tenho que pregar sobre salvação. Então o assunto regeneração, ele está presente praticamente em todos os temas das nossas mensagens. Está aí a grande responsabilidade que nós pastores temos, porque às vezes não estamos sendo claros e precisamos ser claros. Eu estou dizendo isso para pessoas fiéis, para gente boa que quer fazer o correto. Não os maldosos que infelizmente existem, como o nosso pastor Paulão acabou de citar, tem gente maldosa, infelizmente não querem. Estou dizendo para crente bom, para pessoa boa, para pastores sérios que querem se comprometer cada vez mais com o Senhor, sistematizem as suas pregações, coloque, tal dia eu falei sobre esse assunto, eu já tenho um mês que eu preguei sobre esse assunto, vou voltar a falar sobre ele novamente, porque tem assuntos que não envelhecem, na verdade, são extremamente importantes. Porque, embora nós acreditamos que a regeneração ela é instantânea, eu posso dizer também que existem características, ou seja, resultados de uma pessoa regenerada. Pela Bíblia, uma pessoa regenerada, primeiro, pratica a justiça. Olha só, 1 João 2,29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Aprendemos aqui com o pastor Generoso que uma das palavras de regeneração é o quê? Nascer de novo. Outra coisa, quem é regenerado não é perfeito. Ou seja, continua tendo que lidar com o problema do pecado. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Terceiro, uma pessoa regenerada tem fé em Jesus. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, ou seja, regenerado. E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Tem fé em Jesus. Quarto, estava morto e recebeu vida. Efésios 2,5, agora é Paulo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Uma outra palavra para regeneração. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quinto, pratica as boas obras. Uma pessoa regenerada pratica as boas obras. Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, ou seja, regenerados, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Para finalizar essa minha segunda parte, o regenerado não se torna uma pessoa boa. Tem muita gente boa que não é regenerada.
Pessoa regenerada, ou seja, o regenerado não se torna uma pessoa boa, ele se torna uma nova criatura. Tem muita gente boa por aí que nunca foi regenerado, porque regeneração tem a ver com pecado, e não ser gente boa ou não. Tem muita gente legal. Então, regeneração tem a ver com vida transformada. Então, para finalizar, o regenerado não se torna uma pessoa boa, ele se torna uma nova criatura. Que Deus nos abençoe. Muito bom aqui. Ouvintes aqui, Mônica, de Nova Iguaçu, ouvindo o melhor debate do rádio. O tema de hoje está muito bom. Todos os participantes estão sabiamente conduzindo esse tema. Muito obrigado. Querida, muito obrigado a você pela sua participação aqui com a gente. Tem uma pergunta aqui, Bispo Davi. Ouvintes aqui, gostaria de fazer então uma pergunta para o debate, estou em dúvida, quais são as atitudes de um crente não regenerado? Penso que o pastor Osiel já começou inclusive a fazer isso aqui, porque a grande dúvida aqui era exatamente essa, e foi até antecipado de forma brilhante pelo pastor Osiel, essa questão da pessoa boa. Não, mas a pessoa é gente boa, a pessoa faz, acontece, tem tudo, paga os seus impostos, tem isso aqui, só você não vê problema nenhum, né? Isso não tem nada ver, eu acho que isso também é importante a gente falar aqui, sobretudo para atender esse nosso ouvinte aqui, as atitudes de um crente não regenerado, Bispo. Sim, isso é muito importante. Eu queria responder a nossa ouvinte, dizendo para ela quais são os resultados do crente regenerado, para que ela então entenda que o crente não regenerado, ele vai ter as atitudes contrárias de um crente regenerado. Então, para ela e para todos nós, eu diria que um crente regenerado, segundo a palavra de Deus, ele vence o mundo. O apóstolo João, lá na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4, ele diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o crente regenerado vence o mundo, ou seja, ele vence as vicissitudes que o mundo apresenta, os desafios que o mundo apresenta, ele não se queda diante do desemprego, ele não se queda diante da enfermidade, ele não se queda diante das ameaças, ele não se queda diante das grandes guerras que o mundo proporciona, porque o mundo ele nos oferece grandes embates, grandes batalhas. E aí eu volto na minha primeira fala dessa horda, dessa multidão de pessoas que se dizem regeneradas, que estão hoje frias na fé, que estão hoje desviadas do evangelho. Por quê? Porque foram vencidos pelo mundo. E segundo a palavra de Deus, aquele que é regenerado, aquele que é nascido de novo, vence o mundo. Esse é um princípio da palavra de Deus. O segundo resultado é que o regenerado, aquele que nasceu de novo, ele nasce para uma nova vida. Nós ouvimos isso aqui, que em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados para uma nova vida. O apóstolo Paulo vai dizer, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Então eu não posso dizer que eu sou regenerado, como disse o pastor Paulo Generoso muito bem, e tenho prazer no pecado. Para aquele que nasceu de novo, o pecado deixa de ser uma essência para ser um acidente. Eu posso pecar, mas eu não posso mais permanecer no pecado, porque eu nasci de uma nova semente, não mais da semente adâmica, eu agora nasci do segundo Adão, eu nasci de Cristo. Então eu não posso ter mais prazer no pecado, porque o Espírito Santo, imediatamente, quando eu peco, o Espírito Santo deflagra em mim o arrependimento e eu então mudo de vida. Então, o regenerado, ele vive para uma nova vida. Eu sei que a minha ouvinte aí, uma das dúvidas dela é exatamente essa. Olha um monte de gente com título de crente, com título de presbítero, de pastor, de bispo, de apóstolo, mas vivendo uma vida carnal, vivendo uma vida mentirosa, vivendo uma vida hipócrita. Então, minha querida, olhe para o fruto, e não para os títulos. E finalmente, Eliel, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo para uma viva esperança. É o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3. Nós fomos regenerados para uma viva esperança. Que esperança?
que o Brasil vai mudar, que o mundo vai mudar, que as coisas vão melhorar. Não. Esperança de que um dia a trombeta vai soar e a igreja de Cristo vai subir ao encontro do Senhor nas nuvens. Essa é a maior esperança da igreja, é a esperança do arrebatamento. Assim como nós não estamos pregando mais sobre regeneração, nós também não estamos pregando mais sobre o arrebatamento da igreja. Parece que a gente está vivendo uma geração de crentes que vai viver na terra eternamente. E nós fomos salvos para ir para a glória. Tá aí. E aí, bispo, só para falar aqui, Sim. A corroborar nesse sentido, não tem falado também, não tem tido essas mensagens de arrebatamento, de morar no céu, até por uma questão coerente. Já que eu ensino a regeneração, não pode falar sobre arrebatamento, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, se não tiver, fica meio uma falácia, Isso aí. né? Fica meio que um negócio meio desconexo. Então, acho que a gente tá tudo certo, então. Não tem problema nenhum, então. Porque mais do que a nossa palavra no púlpito, por mais sistematizada que ela seja, por mais profunda que ela seja, quem decodifica ela aos ouvintes, ao ouvido do auditório, é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo se ausenta e o que domina ali é o dogma, o que domina ali é a ciência, então as coisas espirituais não podem ser compreendidas. Tá aí. Bom, eu tô aqui com o resultado final da pesquisa. Vou dar o resultado final e na volta, cada debatedor vai deixar uma palavra com relação ao nosso tema de hoje, de tudo que foi dito nesta manhã. Pesquisa do dia. Bom, você conhece mesmo a doutrina da regeneração? Estamos terminando aqui o nosso debate com 62% dizendo que não. 38% dizendo que sim. 100% ouviu o debate. Hoje, graças a Deus por isso, tocamos nesse assunto e fica aqui a nossa sugestão aí a toda a liderança evangélica para que preguemos, para que ensinemos mais sobre as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, tá bom? Pastor Paulo Afonso Generoso, para a gente fechar então o nosso debate, o que fica então de tudo isso que nós falamos nesta manhã, Pastor Paulo Afonso Generoso, da minha querida Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, na Avenida Dr. Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Pastor Paulo. Eliel, o que fica é o seguinte, nós temos essas duas naturezas, uma natureza adâmica e a natureza de Cristo implantada pelo Espírito Santo, que é a regeneração. Uma, que é a natureza adâmica, ela detesta a santidade. E a natureza de Cristo, que está em nós, implantada pelo Espírito Santo, ela detesta o pecado. Tá aí. Meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da minha Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, na rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Pastor Paulo. Eu dei uma explicação. Eu falei uma palavra aqui, sacramento. Há igrejas que elas creem no que o batismo é sacramental. Ele infunde graça, a graça da regeneração. Meu querido, eu quero deixar com você, o batismo é uma dramatização do novo nascimento. O homem tem que nascer primeiro pela arrependimento, confissão do pecado, que é a ação do Espírito Santo, da palavra, que age sobre o homem, ele nasce de novo. Aí o batismo é consequência de um homem regenerado. O batismo não confere o poder da regeneração. Agora, a regeneração confere o poder de você ser capacitado para enfrentar o pecado, porque agora você tem a nova natureza, a natureza de Deus. E o debate de amanhã qual será? A igreja e a preservação ambiental. Temos alguma coisa com isso? Pois é, tema de amanhã. Meu querido pastor Osiel Nascimento, da minha querida Assembleia de Deus, em Queimados, Avenida Guilherme Benjamin Fanchen, Queimados. Que fica então do nosso debate de hoje, meu pastor. Os cristãos não são apenas pessoas boas, são pessoas novas, regeneradas, são novas criaturas em Cristo Jesus. A regeneração atinge em cheio nossa natureza humana, caída e transformada de tal modo que passamos da morte para a vida. Tá aí. Bispo Davi Gualberto, da nossa querida Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Bispo. Que maravilha estarmos juntos mais uma vez e dizendo para os nossos ouvintes: em Deus fomos gerados, em Adão fomos degenerados.
em Cristo fomos regenerados. Aí, que é isso, hein? Valeu, gente! Vem aí a Débora Lira a partir de agora comandando o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Paulo Afonso Generoso. Obrigado, Luciane Severo. Deus abençoe a todos. Uma semana maravilhosa para todos nós. Obrigado, gente. Boa tarde.